Graça e paz, amados. Hoje é 1º domingo de junho, dia do homem batista. Estamos dando um destaque a essa ênfase do homem, porque nós vamos hoje falar sobre Jesus Cristo, homem. Muito importante a gente entender o que isso significa para nós. Em Filipenses capítulo 2 diz a Bíblia que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem. Se ele tomar a forma de homem, é importante para nós por várias razões. Primeiro, que ele desceu à condição humana, viveu numa sociedade, numa família humana, ele viu aqui as lutas e as dificuldades próprias dos homens, então ele pode se compadecer de nós. Por que é importante crer que Jesus foi 100% homem? Ele assumiu a forma de homem para ser nosso Salvador. Primeira coisa importante a destacar é que ele veio resgatar a imagem de Deus em nós. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Mas não conseguimos enxergar essa imagem de Deus do homem pecador, dominado pelo vício, ou pelas drogas, pelo alcoolismo. O homem que está perdido no mundo desfigurou essa imagem de Deus nele. Ele não é mais aquela figura que representa a imagem de Deus por causa do pecado. Mas Jesus veio fazer essa recuperação. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala que ele é a expressa imagem de Deus, ou seja, ele é a expressão de Deus fisicamente, sendo Deus Espírito. E ele é o Verbo encarnado. João 1,14 fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. As pessoas viam a glória de Deus na face de Jesus. Em Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz que quando nós nos revestimos do novo homem, nova criatura que nós nos tornamos em Cristo, nós vamos então ser renovados pelo conhecimento segundo a imagem de Deus. Ou seja, há um processo através de Jesus de recuperação da imagem de Deus em nós. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 18, fala que nós podemos ser imagem espiritual de Deus quando nós refletimos a glória de Deus diante do mundo. A glória de Deus manifesta em nós, faz refletir em nós a imagem de Deus. É um privilégio que Jesus veio nos proporcionar. Quando ele tomou a forma humana, viveu como homem, venceu como homem e nos dá a oportunidade e a chance de restabelecer em nós a imagem de Deus. E identificarmos então com Jesus Cristo, nos identificarmos com o próprio Deus. E outra coisa importante é que ele veio para nos mostrar que é possível vencer o pecado. É possível vencer o pecado. Jesus foi homem como nós, mas não foi pecador como nós, porque ele não foi em tempo algum envolvido com nenhum tipo de pecado. Ele foi tentado em tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Quando Jesus estava ensinando em João 8,46, disse assim: quem de vós me convence de pecado? Em outras palavras, quem de vocês pode provar que eu pequei em alguma coisa? Quem pode apontar algum pecado na minha vida? Ninguém podia fazer isso, ninguém poderia acusar Jesus de nada. Até quando ele estava sendo julgado, que os sacerdotes o levaram para Pilatos, Pilatos ficou em dificuldade e disse assim: eu não consigo ver culpa alguma nesse homem. Era difícil achar uma culpa para acusar Jesus, porque ele não teve pecado algum. Ou seja, Jesus veio nos mostrar como homem, vivendo 100% como homem, que nós também podemos vencer o pecado. Não somos obrigados a pecar, não é inevitável o pecado, não é coisa que nós não podemos sair dele. Nós podemos sim, como Jesus, evitar o pecado, dizer não para o pecado. Essa é uma lição maravilhosa que ele nos ensina quando ele veio viver aqui como homem. A terceira coisa importante é que ele veio no mundo para cumprir cabalmente um plano de Deus para a nossa salvação. Ele veio cumprir uma missão que o Pai lhe dera. Essa missão era muito difícil, mas ele não teve medo. A Bíblia nos mostra um Jesus muito corajoso. Ele sabia do que o aguardava, mas não arregou, não desistiu, não fugiu.
Houve um momento quando ele estava fazendo com seus discípulos a ceia, e ele falou: um de vocês vai me trair. Quando Judas se levantou e disse: o que você tem de fazer, faz logo. Ele não ficou tentando convencer Judas a mudar de ideia. Ele sabia que Judas ia sair para lhe entregar, e mesmo assim ele disse: vai logo, faz logo. Depois ele estava lá no jardim de Getsemane orando, e a Bíblia nos mostra que ele viu um momento de grande angústia, porque ele orava com tanta intensidade que o suor dele se transformava em grandes gotas de sangue. Ele falou: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu estou pronto a obedecer. Sei que é difícil. Se o Senhor tivesse um jeito de mudar esse plano, se o Senhor pudesse mudar essa história, mas se não tem jeito, eu estou pronto a cumprir, a obedecer. Ele tinha foco e determinação e não recuou do plano de Deus, mesmo que isso fosse lhe custar a sua própria vida. Um dia ele falou assim: olha, ninguém pode tomar a minha vida, mas eu mesmo a dou, para depois tomá-la de volta. Ele sabia que ele teria poder para recuperar a sua vida depois. E ele glorificou a Deus na sua morte, porque quando chegou o momento de morrer, ele disse: está consumado. Está completado, o plano foi cumprido, a missão foi cumprida. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que foi um momento que houve trevas em toda a terra, houve tremor de terra, um momento terrível, porque era o momento em que Jesus completava a missão que era definitiva para a salvação do pecador. Ele estava dando a sua vida em resgate pelo nosso pecado, pagando com seu sangue o preço pelo nosso pecado. Aí a Bíblia nos diz em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu irmão, meu amigo, Jesus fez isso como homem. Ele veio dos céus, se tornou um homem como eu, como você. Enfrentou as lutas próprias da natureza humana. Ele veio para nos mostrar que nós podemos recuperar a imagem de Deus que um dia foi dada ao homem na criação. Nós não temos que ser a imagem do lamaçal do pecado. Não temos que ser a imagem do erro, do mal. Não posso entender um homem que anda caído no lamaçal do pecado, embriagado ou drogado, e não queira que Deus faça dele o milagre de se tornar a imagem de Deus. Ouvi uma história uma vez de um pintor que estava procurando um artista quando ele ia pintar um quadro da Santa Ceia. Ele então procurou entre os jovens alguém que ele encontrasse que pudesse ser de rosto jovial, de rosto bonito. Encontrou um jovem muito simpático e o convidou a posar para ele. E com aquele rapaz ele pintou o quadro da figura de Cristo. Ele continuou pintando o seu quadro, mas ele não conseguia terminar porque faltava pintar a figura de Judas, ele não achava ninguém. E um dia ele andando pela rua de noite, já desanimado, encontrou um homem bêbado, maltrapilho, embriagado e barbudo, muito feio, um rosto horrível. E ele disse assim: moço, eu estou precisando pintar uma figura e você poderia ser um modelo para mim, eu lhe pago, quer fazer? E o homem aceitou. Ele pintou a figura de Judas com aquele homem muito feio. Mas quando estava pintando, ele percebeu que aqueles traços daquele homem tinham alguma coisa peculiar. Parecia que ele lembrava de alguém. Ele disse: mas parece que eu te conheço de algum lugar, será que nós já nos encontramos? Então o homem baixou a cabeça e disse: um dia você já pintou meu retrato, mas eu não era assim. O Senhor usou a minha figura, o meu modelo para pintar o retrato de Jesus. Que diferença agora? O que o pecado fez com esse homem? Agora é só a sombra, só o que sobrou dele. O Senhor Jesus quer pegar essa sombra, esse que sobrou, e restaurar e fazer dele a imagem de Deus. Não há ninguém que seja mal demais. Não há ninguém que seja destruído demais. Não há ninguém que o pecado tenha feito tanto mal que o Senhor Jesus não possa restabelecer e possa curar. Outro dia eu vi testemunho de um jovem que estava nas drogas, na rua, no crack, e ele encontrou o jovem da Cristolândia. Depois de um tempo ele foi dar testemunho e agora ninguém reconhecia, porque agora era um jovem vistoso, bonito, havia se casado, havia agora construído família, tinha filhos, e era completamente diferente, outra criatura. A imagem de Deus sendo restaurada numa pessoa. Seja qual for a sua situação, qual for o seu estado, o Senhor Jesus quer restaurar em você a imagem de Deus, porque Ele pode mostrar para você que você não precisa ser derrotado pelo pecado. Ele veio dizer para você que Ele completou o plano e o preço foi pago totalmente pelo seu pecado. Você pode agora recuperar sua comunhão com Deus. Nessa oportunidade, eu convido você a entregar a sua vida a Jesus para que Ele faça isso em você e com você. Como o homem que Ele venceu, fazer de você um homem que seja imagem de Deus. Restaurar a moral, a dignidade, o respeito de um homem diante de Deus. Coloque então nas mãos do Senhor Jesus a sua vida, do jeito que está, como está, para que Ele possa fazer essa obra completa em você.
quero orar pela sua vida agora. Você pode orar aí enquanto eu oro aqui. Acompanhe essa oração. Senhor Deus, entrego cada uma dessas vidas nas tuas mãos em nome de Jesus. Cada vida que precisa ser restaurada, cada vida que tem que vencer o pecado, cada vida que tem que ser expressão da glória do Senhor. Ouve a nossa oração e interfere agora nessa história, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, o meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança ao sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso